outra pergunta que converge. Eu ia separar, mas não dá, né? Uma coisa vai emendando a outra. Se 50% da população brasileira, mais de 50% é negra, e mais de 50% é mulher, como você justifica o racismo e o machismo presente nessa sociedade? O momento que a gente está vivendo, ele é um momento que eu não conseguiria eu não consigo ainda compreender exatamente, porque ao mesmo tempo que existe uma luta acontecendo, um movimento forte das mulheres, um movimento forte dos negros e negras, existe também um movimento forte para o fascismo, para o nazismo, para a ditadura. Quer dizer, às vezes eu me pergunto, né, que a gente está fazendo essa luta em bolhas. Isso, era meio nesse lugar que eu queria chegar, sabe por quê? Eu fico pensando, quando você diz, tem um movimento forte negro, tem um movimento forte de mulheres, e aí o que eu pergunto é, quem são esses negros e quem são essas mulheres? Quais são essas bolhas? Porque existe uma grande massa de mulheres e uma grande massa de negros e negras que não fazem parte desse movimento, e que é a maioria, na minha concepção. Você acredita que isso se deve, obviamente, à questão histórica racial e à questão de todo o embranquecimento interessante para os brancos para manter os seus privilégios e manter os negros nesse lugar onde eles estão? Porque eu penso muito assim, você precisa antes olhar para o quintal da sua casa para depois você sair. Então, se no quintal da sua casa o racismo ainda é presente, como que você vai tentar combater lá fora? Eu acho que a gente precisa ter esperança, né? Que senão a gente não, morre, senão né? eu não levanto da cama. Senão, porque se você olha assim, você fala assim, mano, acho que a gente não vai ver isso, né, acontecer tão cedo, essa plena liberdade. Né? Mas eu, por exemplo, faço um paralelo a isso. Pô, quando eu vi que pessoas da minha família estavam votando no Bolsonaro, eu falei, que porra é essa, velho? Tá ligado? Tipo, porque até então você tem compreensão que... Porque aí também tem uma questão que pra luta ela se intensificar, também tem que compreender quem são esses negros. E aí se identificar como negro era um movimento que se teve na década de 90 e tal. Então, muito forte, né, da consciência negra e tal. E aí esses números de maior parte da população se identificar como negro, tem um lugar aí ainda, uma lama aí meio estranha, que são esses pardos, né? Porque a maior parte da população se identifica como pardo. Eu sou parda na minha... Então, olha que merda é essa, entendeu? Assim, tipo, eu também, entendeu? Então, quer dizer, eu não me identifico como pardo, mas a maior parte da população se identifica como pardo. Mas, meu pai é negro, minha mãe é negra, todo mundo é negro, mas eu sou parda na certidão de nascimento. Então é uma maluquice, assim. Então, quer dizer, aí você tem grande parte da população que está dentro desse ambiente, desse escopo dos negros, né? E eu me pergunto se eles têm consciência disso, do que é ser negro, né? Agora, o problema não está neles, o problema está na estrutura, né? No racismo institucionalizado, né? Que eu vejo que é esse daí que detém esses poderes, porque senão a gente, de novo, colocar o peso de novo em quem já está carregando já um fardo muito grande, que já passa o racismo todo dia. Mas sabe, então, eu entendo essa linha que você está seguindo, mas eu fico pensando assim, pelo menos na área que eu sigo, que é da psicanálise. É legal essa área, viu, cara? Entra muito num lugar que é assim, a herança psíquica e emocional que a raça negra carrega. Muito pesada e muito forte. E isso vai passando de geração em geração, em geração em geração. E em que momento isso é interrompido e você vai gestar no inconsciente maior outros padrões, outros comportamentos e se libertar, assim, finalmente, sabe? Dentro, assim, da área, sei lá, eu nunca estudei a fundo a área da psicologia, mas é uma área que eu gosto muito, até porque eu acho que tem muito a ver com esses processos de libertação. Mas eu acho que são... a gente vive, a nossa cabeça, elas são feitas de registros, memórias, né? E essas memórias, elas são
parte do ambiente que a gente vive. Então a gente aprende desde pequeno. Por exemplo, no livro de Frantz Fanon, tem um momento que ele se reconhece que ele é branco. Ele vai falar que ele, desde pequeno, sempre escutou música francesa. Só o fato de a gente falar o português. Então, assim, às vezes eu até me pergunto, às vezes eu preferia nem saber disso tudo, né? Porque parece que não tem saída. Mas o lance que eu vejo é como é que a gente lidar com essa situação, porque também são negros e negras em diáspora, em outro ambiente que não mais da África. Se você for em territórios africanos, você vai ver que é uma outra forma de opressão, tem um outro fator. Então, eu acho que o caminho, talvez, é compreender como é que isso daí está inserido e como é que a gente faz coloca outras imagens nessa memória. Como é que a gente coloca outras possibilidades, outras referências. E ele é um processo cotidiano, né? E ele é um processo que ele precisa ser feito, na minha opinião, tanto com pessoas que têm uma estética negra, quanto com pessoas que têm uma estética branca. Porque, na minha opinião, eu acho que o racismo ele é um problema da sociedade. Óbvio que os negros e as negras elas são principais pessoas que mais sofrem com isso, óbvio. Mas é um problema da sociedade. E eu acho que o racismo vai acabar um dia, ou vai diminuir, quando tiver essa consciência de que isso daí é desumano. É um processo desumano, que tem um processo histórico, que já foi comprovado, que teve pessoas que lucraram com isso, e que tem pessoas que lucram com isso até hoje, com esse processo. Então, eu acho que é ressignificar alguns padrões, entendeu? Agora, é muito complexo, mais para o ambiente da psicologia, né? É muito complexo. Quer dizer, o ambiente da psicologia, geralmente, é se fortalecer, né? Geralmente, quando eu fui fazer processo terapêutico e tal, é você tentar aquilo que está impossibilitando eu de viver melhor, de ter uma boa relação, como é que eu posso fortalecer em mim para que aquilo lá não afete, né? Então é nesse sentido, não no sentido de colocar a culpa mais uma vez em quem está sofrendo culpa, isso. Eu acho que a culpa, eu acho que é uma questão cultural que é muito complexo, assim, envolve muitas variáveis, muitas possibilidades, né? É uma situação assim, e aí você vê pessoas negras às vezes servindo como que eram os tais capitães do mato e tal. E aí você fala, nossa, cara, onde tem a saída disso? Entendeu? Então, eu ia perguntar para você, fazendo esse link. Nos Estados Unidos, houve de fato ali um apartheid muito maior do que aqui, né? Não teve miscigenação como teve aqui, né? Então, eu acredito que, de alguma maneira, isso criou uma unidade na população negra. Mais ou menos. Assim, eu não tenho nenhum dado que eu poderia dizer se teve ou não teve. Mas você pode constatar, por exemplo, na pigmentação de pele de Rosa Parks, que talvez na discussão atual não seria vista como negra. Rosa Parks, talvez o próprio Malcolm X, a própria Angela Davis. A Angela Davis ela tem uma pele até mais clara que a minha. Então, eu não sei, eu não saberia dizer se isso daí foi colocado pra gente desse jeito, eu não tenho esses estudos, ou se agora eu saberia dizer... Eu também não, é mais uma impressão. A impressão que eu tenho é que no Brasil teve essa mistura muito mais forte. Por conta, eu penso isso, dessa mistura que fez com que você tenha um capitão do mato, você tem as pessoas que fogem para os quilombos, são vários tipos de negros que vão se deslocando para lugares diferentes, por interesses diferentes, ao invés de ter uma unidade. Então eu sinto que essa ausência de unidade faz com que a gente viva o que a gente vive hoje, assim, sabe? Essa necessidade da unidade eu acho que é um caminho. O próprio Carlos Moura, eu fui entrevistar ele há pouco tempo, que é o cara que fez a biografia do Fela Kuti e tal, e ele fala muito nessa ideia de unidade. Ele fala que é uma besteira essa ideia de que os pretos são tantos por cento, os pardos são tantos por cento, os brancos. E na entrevista que eu tive com ele fala muito sobre essa questão de que até esses termos foi colocado pelos próprios brancos. Quem definiu? A ideia do IBGE, quem traz esses parâmetros são os brancos. Então,
eu penso que quanto mais a gente criar a unidade, tem um problema que depois a gente sabe que o racismo também tem suas peculiaridades. Por exemplo, o fato de eu ser um negro, um homem vai ter outra diferente de uma mulher negra. Sim. Então, não dá para se unificar tudo também. Mas, como luta, quanto mais a gente se reconhece, porque assim, de onde que vem os negros? A palavra negro. Não foram os próprios negros africanos que falavam assim, nós somos negros. Foram os brancos falaram assim, eles são negros. Quer dizer, os próprios indígenas, em muitos momentos, eles foram chamados de pretos da terra. Quer dizer, você precisa definir tudo aquilo. No caso do colonizador, do opressor, ele só sabe definir a si mesmo. No caso do opressor, ele só sabe definir a si mesmo. Então ele fala, o opressor ele fala, eu sou branco, e o restante ele cria um termo, é negro. Ele não vai falar assim, eles são negros bantus, esses aqui são negros jeje, esses daqui são negros... Daí é uma especificidade muito complexa. Então, quer dizer, tudo aquilo que não era daquele tipo, daquele estilo, daqueles traços que tinham acesso a determinados poderes econômicos, etc. e tal, na sociedade, naquele momento eram negros, que eram aquelas pessoas que estavam sendo trazidas da África. Então, todo mundo já tem um conceito e uma ideia formada. Você vai formando ideias, né? Então aquilo que reproduzem o racismo que a gente vê acontecendo, às vezes a gente fala, nossa, aqui ó, pele negra, máscaras brancas, como é que eu estou inserido dentro disso daí tudo, cara? Então, por exemplo, ele está gravando aqui o Lumumba, aqui nesse estúdio. O Lumumba, ele foi um dos idealizadores do movimento negro unificado. E aí o que a gente mais discute é isso, como é que a gente consegue criar, porque quando a gente fala em português, essas palavras, elas têm toda uma essência de imagens e de fundamentos, quando você carrega essa palavra, ela não significa só ela mesma, ela carrega uma ideia. E a língua, por exemplo, Iorubá, a língua de preto e tal, você também tem isso, você tem palavras pequenas, por exemplo, axé. É difícil alguém falar o que significa axé. Axé é isso. Axé é muita coisa. Pode ser o axé que tem numa casa, que tem um fundamento. Pode ser axé uma coisa boa. Então, isso aí carrega uma forma de se viver em cada palavra. E a colonização ela foi tão bem feita que, assim, na língua a gente já está sendo colonizado. Agora, é um processo, óbvio, porque assim, se a gente está dentro desse ambiente, como é que a gente pega essas armas? Por exemplo, até pouco tempo atrás, tinha pouquíssimos escritores e escritoras negras. Então, quer dizer, já tem um movimento ocupando esses espaços, porque tem que modificar. Agora a discussão que a gente faz, por exemplo, no ambiente das artes, qual é? Você tem algumas universidades de dança. Você chega lá, por exemplo, na UFBA, uma das universidades mais antigas da América Latina, que tem o curso de dança. Você tem ambientes, universidades em São Paulo de dança. Agora eu pergunto, quantas dessas universidades têm um conjunto de disciplinas que compreendem uma dança que não é eurocêntrica? Porque dança... Porque eu saiba, acho que nem tem. Então, começou assim, a ter, depois que a gente começou, assim... em um ou outro lugar, então, por exemplo, o nosso documentário até mostra isso, quer dizer, o nosso documentário mostra o momento que o Clyde Morgan vem dos Estados Unidos, ocupa o grupo de dança contemporânea da UFBA e começa a trazer os babalorixás, os capoeiristas e tal, mas tem um processo muito perverso envolvido nisso, porque ao mesmo tempo que é importante acessar esses lugares, é se perguntar como é que esses conteúdos se dão, porque assim, imagina que você vai pegar uma pessoa, uma benzedeira que conhece tudo sobre plantas. O candomblé, por exemplo, ele tem muito conhecimento, é uma universidade ali dentro, certo? Não estou falando que as pessoas precisam participar do candomblé, não é uma fala de doutrinação nem nada disso, mas é entender que existe ali um conjunto de sabedorias que vem da vestimenta, vem da língua. Por exemplo, eu estive em Cuba participando, fui tocar lá depois, tive presente em alguns candomblés lá, que são as santerias. Eles falam em Yorubá. Eles falam em Yorubá dentro do terreiro. Tem a erudição dos tambores. A erudição dos tambores é uma coisa que é muito complexa.
Não é só chegar lá e bater. Existe uma sabedoria que vem assim, como é que toca, os toques que são feitos. Existe o conhecimento também de movimentações. Quando o orixá ele se movimenta, por que a gente reconhece na movimentação de uma pessoa que a gente fala assim, ela está mediunizando, ela está incorporando determinado orixás? É uma sabedoria. Quanto tempo teve, quantos milhões de anos tem ali naquela dança? Sim. Entende? Então, as plantas, por exemplo, então você tem um orixá que é o sangue, que está relacionado com as plantas, que são plantas de cura, de poder. Aí uma pessoa tem todo esse conhecimento e ela não é vista como mestre. Ela pode até ser chamada de mestre de capoeira e tal. Mas a maior parte dos mestres, por exemplo, de capoeira, que são consagrados, que morreram pobre. E continuam morrendo pobre. Então, quer dizer, já vi. Atribui valor, né? Eu já ouvi gente falando que foi pra academia para aprender capoeira. Aí você fala, eu me apresento essa academia, essa universidade. Então, o que acontece? Tem uma inversão de valores. Existe um movimento que ele precisa ser feito, que é de ocupar, e existe um movimento de reconhecer os valores que já estão dentro das comunidades negras. Entendeu? Então, como é que... Porque assim, Naná Vasconcelos, ele foi lá, recebeu o título honoris causa, lá, honoris saber, né, de mestre e tal, mas morreu. Entendeu? Passou a vida inteira. Naná Vasconcelos passou a vida inteira sendo inspiração para um monte de doutor de universidade. Ele já fizeram tese com ele, já fizeram documentário com ele, etc. E tal. Então, isso é uma forma de racismo, porque é uma pessoa que é um patrimônio imaterial negro, né? Porque carrega, não só porque ele vem, porque ele poderia não querer fazer isso, ele poderia investir o seu tempo sendo um advogado, tudo certo. E que tem aqui, pior que tem que ter, até o professor Hélio aí agora está mostrando a importância de ter pessoas negras dentro do ambiente da advocacia, né? Dentro desse ambiente que vai julgar, né, as pessoas negras, né? Então precisa ter negros para poder julgar as pessoas negras, né? Mas o Naná Vasconcelos passou a vida toda sendo objeto de estudo. E aí que tá. O negro ou a negra acaba sendo objeto de estudo. Então, olha só que louco, entendeu? Então, é muito complexo. Quando a gente começa a estudar esse primeiro capítulo do Frantz Fanon, para mim, ele é assim, ele é a abertura dos portais, assim, sabe? E outros também. Sim. As relações de negro com branco, com preto, né? E que a gente se vê também e fala, porra, que foda, né, cara? Então ele é uma porrada, o livro ele é uma porrada no estômago, assim. Eu comecei a ler, me identifiquei em vários lugares, e algumas coisas é possível transformar, outras pessoas... Agora é engraçado que você pega o último capítulo dele, do livro, que é o Guiçá da Conclusão, né? Quando ele faz a conclusão do livro, de tudo. Ele é um capítulo revoltante, assim, porque ele faz tudo aquilo com você e depois ele fala assim, a gente não tem que carregar fardo nem de ser negro. Inclusive. A gente não tem que nem ficar falando que é negro. Você fala, como? Eu não tenho que carregar o sofrimento dos meus pais, nem dos meus avós. Estamos vivendo um momento novo, eu tenho que a psicologia explica, eu preciso me permitir a não carregar isso, porque senão eu já estou partindo do ponto que eu já estou preso a essa... Condenado. Que tem outro livro chamado Condenados da Terra. Entendeu? Então, o Fanon é fantástico, cara, nesse aspecto. E depois que a gente leu o livro, pra gente, assim, foi muito louco, porque a gente consegue minimamente, porque é isso que eu tô falando, é muita coisa inserida. Quando você viaja o Brasil, a ideia de racismo, você passa por muitos lugares. É engraçado, por exemplo... Na minha condição, porque eu posso falar do meu lugar, eu não quero ocupar nenhum lugar que não seja o meu próprio, posso falar apenas sobre mim. As pessoas que em vários lugares, as pessoas que tinham uma consciência de negritude, de luta e movimento, sempre me reconhecia como aliado. As pessoas que não tinham essa consciência, mas tinham peles um pouco mais retinta, não conseguiam me reconhecer como negro.
E as pessoas brancas não me conseguiam me reconhecer como branco. Tá ligado? Isso daí em vários lugares do Brasil. Aí, óbvio que a gente não vai mudar o mundo, né? Mas a gente fica entendendo, como é que esse processo, como é que ela deve se sentir. E as pessoas que tinham uma estética parecida com a minha, que tinha consciência da sua negritude, automaticamente já era igual. As pessoas que tinham pele parecida com a minha e queriam ser brancas, já não te reconhecia. Já não me reconhecia, porque me reconhecer como negro é se reconhecer também. Então, sim. Entendeu? Então, tipo, pelo amor de Deus, eu sou branco, e você também. Entendeu? Tem aquele lugar também de ser negro por conveniência. Tem, óbvio que tem. Quando me interessa e quando é conveniente, eu sou negro. Quando não, eu sou branco. Principalmente falando das cotas. Eu passei no concurso público em São Paulo e teve aferição na banca para, né, a declaração de ser negro ou não. Quando eu cheguei, eu fiquei olhando assim. Você falou, não é todo mundo aqui que é negro. Eu fiquei encucada porque eu fiquei olhando. A primeira pergunta que eu me fazia era: essa pessoa, ela se autodeclara negra sempre? Ou é aqui? Né? Não deu para fazer uma pesquisa ali na hora, mas tive uma sensação assim de vamos aproveitar esse momento que me privilegia, porque meu pai ou minha tataravó e tenho ali um cabelo loiro, mas ele é cacheado, tenho um nariz levemente achatado, então eu posso passar por essa banca, assim. Aí assim, eu vejo o seguinte, em todos os concursos, em todos os... sempre teve pessoas que tentaram burlar todos os processos. O lance, às vezes, o perigo é você se pautar no caso que está errado e achar que todo o programa ele é errado, né? Sim. Que é assim, a gente está vendo agora, o pessoal tentando derrubar a direita que faz mais esse discurso. Do tipo, tem muita gente que fala que não é, que não sei o quê. Eles estão usando esse discurso para mostrar que o programa não dá certo. Então, é óbvio que tem muitas pessoas convenientes que chegam lá e se apresentam como negras e que talvez nem se reconheça como negras, mas está ganhando o curso ali de maneira grátis, né? Então, o critério para cota, pelo menos no concurso público, é o fenótipo. Sim, mas esse fenótipo, ele não se tem ainda nenhum tipo... mas ele não tem ainda... Se ele fosse tão simples, ele poderia ser feito com um computador, né? Se ele fosse assim tão fácil de decidir, já se faria um parâmetro do computador, por exemplo, tom da pele, o computador já poderia identificar. Sim. Tamanho do nariz, cabelo se é crespo ou não é, tipo de pé, tipo de mão, tipo de beiço. Aí você poderia você sabe, estabelecer... há uns, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu fui num congresso da Uni e o presidente da Uni falou assim: você quer saber quem que é preto no Brasil? Pergunta pra polícia. É óbvio. Eu já fiz isso, assim. Faz um estudo, entra se você puder, tiver interesse, entra no Google e coloca presídio de não sei quanto, ou presidiários não sei o quê. Aí você vai olhar fenotipicamente que a maior parte da população que está nesses presídios não é retinta. Eu já dei aula dentro da FEBEM, por exemplo. Então também tem muitos mitos também. Tem. Entende? Nessa discussão. Porque assim, aí é uma questão de... Eu não posso falar pelas pessoas que são retintas. Sim. Mas, por exemplo, dentro do ambiente de emprego, a pessoa é muito mais fácil ser reconhecida que ela é negra, quanto mais retinta. Então ela passa por um racismo, ela é muito mais acentuado em várias ocasiões, né? Em muitas ocasiões, acredito eu. Mas se você fizer isso daí, por exemplo, teve uma revolta no presídio tal, e você levantar as principais lideranças dentro do presídio, faz esse levantamento. Ou você vai ver imagens, por exemplo, aqui mesmo tem uma favela aqui do Pinheirinho. Quando a gente faz atividade na rua, é muito engraçado observar os fenótipos. Se você sai do ambiente de grupos de movimento negros acadêmicos, porque assim, existe um fenótipo que a gente carrega, que é esse fenótipo do reconhecer a negritude, do cabelo, deixar o cabelo crescer, né? Mas
Para mim, isso daí está sendo um assunto interessante, que foi o que eu te contei, que é a minha atual crise. Assim, Sim. né? Por quê? Porque está muito forte essas discussões e tem posicionamentos de vários lugares, mas eu fico... Aonde é que eu estou? Onde é que eu fico? E aí você começa a observar a questão do fenótipo, você começa a observar a questão dos fenótipos, meu, é muita coisa. Mas deixa eu te perguntar, João, quem é branco na sua família? Minha mãe. Sua mãe é branca e seu pai é negro. Meu pai é negro ou indígena, porque depois que eu fui ver que minha avó era meio... Pra mim, eu achava que minha avó era negra. Depois que eu comecei a observar os fenótipos, eu comecei a olhar com calma. Eu falei, é indígena, negra é indígena. E é muito engraçado isso daí, assim. Porque minha mãe é branca, italiana. Então... eu sou fruto disso, cara. Você é um miscigenado. Mas quem não é? Assim. Não, se a gente for pegar, ninguém é. Então. Praticamente. Então tome cuidado, quem não é miscigenado? Nem na África, porque quando você se mistura com um banto, mistura com o Yorubá, é miscigenação. Se você tem os Xanenal que mistura com os Runicuim, povos miscigenados, eles não são iguais. Eles não são. Então, quer dizer, a miscigenação, que tipo de miscigenação? A miscigenação só serve para pessoas que são brancas, europeias, com pessoas negras, descendentes de africanos, então eu sou. Mas e o índio com o negro? Mas que também o conceito de miscigenação não é esse, né? Não sei. A ideia de miscigenação é a mistura, né? É a mistura. É a mistura de uma situação com a outra, de uma cultura com a outra, de uma etnia com a outra. Mas a ideia de etnia não pode ser só estabelecida pela hegemonia branca, né? Só a partir do olhar dos brancos. Agora, é óbvio, eu tenho consciência disso. Porque assim, eu comecei a perceber, também estudar um pouco sobre o que é identidade. E aí eu cheguei nessa viagem que a gente foi fazer, cheguei numa conclusão que tem 2 fatores importantes para a minha identidade. Uma é como eu me vejo. Você pode dizer o que você quiser. Como eu me vejo, pode mudar, mas só vai mudar se eu me ver assim. E de fato, não é porque eu falo, não é como eu falo, é como eu me vejo. Isso daí não tem como a pessoa falar que não sabe. Sim. E o outro é como o outro me vê. Então eu não consigo mudar de prima como o outro me vê. Então quer dizer... dentro do mundo da psicanálise fala que metade da nossa vida nós somos o olhar do outro o tempo todo. Metade. E aí depois você chega na crise existencial e fala, eu não sou o que você diz que eu sou, o que eu realmente sou? Não sei. A janela de Johari fala isso, né? A janela de Johari é um quadrante onde tem os meus segredos, que ninguém sabe quais são. Os meus segredos, o lugar, que são coisas que eu não tenho consciência, nem o outro tem consciência. O lugar de coisas que eu não tenho consciência, mas o outro tem consciência do que eu sou. Então o outro sabe coisas de mim que talvez eu não consiga me perceber, daí que vem a ideia de você fazer um processo terapêutico para a pessoa poder te dar chamado de feedback. Projeção. E daquilo que o outro sabe o que eu sou, e eu também sei o que eu sou. Então é um conjunto. Então quanto mais o outro fala daquilo que eu sou, de coisas que eu não sabia, abre o meu espaço de coisas que eu sei agora o que eu sou. Mas é o tempo todo isso daí. É um ciclo, né? Porque eu também só existo por causa do outro. Se o outro não existe, eu também não existo.